Olá, pessoal. Nessa semana, a gente começa a falar sobre grafos, né? Nós vamos estudar, né, durante a semana, algoritmos de buscas em grafos, tá? Então, nessa primeira aula aqui da semana, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre, né, a definição do que vem a ser um grafo, né, a motivação para a gente utilizar grafos, tá? E a gente vai falar também aqui de algumas terminologias, né, e alguns conceitos relacionados a grafos e que vão ser importantes para a gente, né, depois, quando a gente estiver trabalhando com os algoritmos de busca, tá ok? Então, a primeira pergunta que a gente faz, né, por que utilizar grafo, né? O que eu ganho utilizando grafo, né? Então, uma grande variedade de problemas aí, ela pode ser expressa, né, com bastante clareza e precisão se a gente lança a mão, né, da representação através de grafos, tá? Então, só para a gente ilustrar inicialmente, aqui para a gente começar a ganhar algum sentimento com relação a essa ideia, então imagina aqui que a gente tivesse a tarefa de colorir, né, um mapa político, tá? Então, a gente tem um mapa que nem está aqui nessa figura, né? E o nosso problema é colorir esse mapa. Só que existe uma restrição, né? Então eu quero saber qual que é o número mínimo de cores necessárias para a gente colorir, com a restrição, né, de que países que fazem fronteiras não podem ter a mesma cor, tá? Então eu não posso ter países fazendo fronteira com a mesma cor e eu quero saber qual que é o número mínimo de cores, né, que eu preciso para colorir esse mapa. Tá? Então, se a gente olha para esse mapa aqui, a gente percebe que ele traz uma série de informações que não são relevantes para a gente resolver esse problema, né? Então, ele tem, por exemplo, o nome do país, né? Ele tem a delimitação exata das fronteiras aqui, eventualmente, né, um mapa pode trazer aí informações de relevo, de rios, né, que não são relevantes para resolver esse tipo de problema. Tá? Então, a ideia o que é? É eu representar esse problema através de um grafo, né? E o grafo vai extrair exatamente para mim somente aquelas informações que são, de fato, relevantes para o meu problema. Tá? Então, no caso desse mapa, eu poderia representar ele através desse grafo aqui, né? Então, esse grafo aqui, cada vértice aqui vai representar agora um país, e sempre que eu tiver aqui uma aresta, né, uma ligação entre dois vértices, ele está dizendo para mim que existe uma fronteira ali. Então, aqui eu tenho toda a informação que eu preciso para resolver o problema. Então, eu jogo fora toda aquela informação que não é relevante para o meu problema. Tá? E a gente vai ver, existem uma série de problemas, né, que são representados, né, através de grafos de forma eficiente. Então, uma primeira definição informal, né, de um grafo seria que um grafo é um conjunto não vazio de vértices ou nós, né, às vezes a gente vai chamar de vértice, às vezes vai chamar de nó, né, e um conjunto de arestas ou arcos, tá, tais que cada aresta se conecta a dois vértices. Tá? Então, por exemplo, eu poderia ter aqui um grafo representando rotas aéreas, né? Então, aqui, em cada vértice aqui, né, está representando uma cidade, né, e uma aresta aqui, né, conectando duas cidades, está mostrando para mim uma rota aérea, por exemplo. Tá? Então, muitas vezes, né, a gente quer, né, que o grafo tenha informações aí, identificadoras, né, rótulos, né, e aí, que nem, por exemplo, que a gente acabou de ver aí nas rotas aéreas. Então, nesse caso, a gente vai chamar esses grafos de grafos rotulados. Tá? A gente pode ter ainda grafos com pesos, né, onde as arestas têm pesos ou ainda têm orientação. Tá? Então, dependendo da aplicação, eu posso ter, né, diferentes tipos de grafo e a gente vai ver um pouquinho disso na aula de hoje. Tá? Um pouco dessas definições, né, e um pouco dessas classificações. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter grafo para definir topologia, por exemplo, de redes de computadores, por exemplo, para mostrar diagrama de fluxo, ou mesmo, né, layers de uma rede neural. Tá? Bom, a definição informal, né, ela funciona bem se a gente tiver uma representação visual daquele grafo, né, onde eu consigo ver exatamente quem que está conectado com quem, né, quais vértices estão conectados com quais arestas. Tá? Agora, se a gente não tem uma figura, né, a gente precisa, né, de uma representação, né, uma definição mais formal do grafo. Tá? Então, a gente pode dizer que um grafo, né, formalmente, é uma tripla, né, V, E e G, onde V representa um conjunto não vazio de vértices, tá? E representa um conjunto não vazio de arestas, e G é uma função que associa cada aresta pertencente ao conjunto de arestas a um par não ordenado, tá? O V de vértices, né, chamados extremidades dessa aresta. Tá? Então, veja bem aqui, né, nessa primeira definição, a gente está falando que é não ordenado, né, ou seja, não existe direção. Tá?
Tá? Então, a mesma aresta, né, que liga U a V é a aresta que liga V a U. Né? Ou seja, eu não tenho uma direção para essa aresta. Tá? Já aqui na sequência, a gente vai ver que eu posso ter, por exemplo, né, um grafo dirigido ou direcionado. Tá? Então, nesse caso, né, a gente tem que ver, continua sendo lá o nosso conjunto não vazio de vértices, E o conjunto não vazio de arestas, e G agora é uma função que associa, né, cada aresta pertencente ao conjunto de arestas agora a um par ordenado. Né? Isso quer dizer o quê? Que agora eu tenho direção. Tá? Onde U agora, né, o vértice U é o ponto inicial e o vértice V é o ponto final, né, ou extremidade daquela aresta. Tá? Esses grafos também são chamados de dígrafos. Bom, falando agora aqui um pouquinho, né, de algumas estruturas que a gente pode encontrar quando a gente está trabalhando com grafos. Né, então, uma primeira estrutura aí são subgrafos. Né, então, um subgrafo, né, como intuitivamente dá a entender, é um grafo que consiste, né, em um conjunto de vértices e um conjunto de arestas, que são um subconjunto, né, do conjunto original, né, ou seja, do nosso grafo original. Tá? A gente pode imaginar que um subgrafo a gente pode obter ele apagando partes do grafo original. Tá? Então, por exemplo, aqui, imagina que eu tenho à esquerda o grafo original, então eu posso tirar pedaços desse grafo e criar subgrafos. Né? Aqui eu poderia pegar um outro pedaço aqui e criar esse outro subgrafo. Tá? Outra definição que é importante é a definição de caminho e de comprimento de caminho. Tá? Então, um caminho aqui, né, do vértice V0 para o vértice VK é uma sequência, né, de vértices e arestas, tá? Através do conjunto de vértices e arestas que separam, né, o vértice V0 do vértice VK naquele percurso. Tá? Então, a gente está vendo aqui um caminho. Tá? E o comprimento do caminho, né, ele é definido, né, como o número de arestas que aquele caminho contém. Tá? Se uma aresta for usada mais de uma vez, ela é contada cada vez que ela é usada. Tá? Então, por exemplo, no caso desse nosso caminho aqui, né, a gente tem um caminho do nó 2 até o nó 4, né, então, ou do vértice 2 até o vértice 4, né, então teria o caminho V2 a 4, né, aresta 4, V3 aresta 6 e até eu chegar em V4. E o comprimento aqui no caso, como eu gastei duas arestas para chegar, né, o comprimento seria 2. Né, uma outra definição é o conceito de grafo conexo. Tá? Então, um grafo ele é conexo se existe um caminho de qualquer vértice para qualquer vértice. Ou seja, dado que eu estou num determinado vértice, eu consigo chegar em qualquer outro vértice desse grafo caminhando através das arestas. Tá? Se eu não consigo fazer isso, então o grafo é dito não conexo. Então, por exemplo, aqui, né, a gente vê que o grafo é conexo. Eu consigo partir de qualquer vértice e chegar em qualquer vértice. Aqui, por exemplo, se eu estiver no vértice 4, eu não consigo, né, não existe um caminho, né, para eu chegar no vértice 5. Então, esse grafo aqui é um grafo não conexo. No entanto, a gente percebe aqui que ele tem, né, uma componente conexa. Né? Então, esse pedacinho dele aqui eu consigo partir, né, de qualquer vértice e chegar em qualquer vértice, mas o grafo como um todo não é conexo. Então, uma outra definição é a definição de ciclo. Tá? Então, o ciclo em um grafo é um caminho, né, com duas ou mais arestas, veja aqui, duas ou mais. Que se a gente tiver uma aresta só, que nem a gente vai ver daqui a pouco, aí é um laço, não é um ciclo, tá? De algum vértice VI para ele mesmo, né? Ou seja, é um caminho fechado, né? Eu parto do vértice, caminho e retorno para ele mesmo, tá? Tal que nenhuma aresta ou vértice aparece mais de uma vez, tá? Então eu não passo mais de uma vez por nenhum vértice, nenhuma aresta, tá? A menos do próprio vértice de partida e chegada, né? Porque eu parto dele e chego nele, tá? Então, por exemplo, a gente poderia ter aqui nesse grafo, né, esse caminho, que seria dado por V1 a 1, V2 a 4, V3 a 5 e retornando a V1 novamente. Bom, vamos falar de mais algumas terminologias que a gente vai encontrar aí quando a gente estiver falando de grafos. Tá? Então, dois nós em um grafo são ditos adjacentes, né? Se ambos são as extremidades de um arco, né? Ou seja, se eles estão conectados, né, por uma aresta ou por um arco. Né? Um laço e um grafo é um arco com extremidade no mesmo nó, é aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, né? É uma aresta que parte e retorna para o mesmo nó, né, ou para o mesmo vértice. Dois arcos com a mesma extremidade são ditos arcos paralelos. Um nó isolado é um nó que não é adjacente a nenhum outro nó, né? Ele te fala, é o conceito de isolado mesmo. Tá? O grau de um nó, né, é o número de extremidades, né, de arcos naquele nó, ou seja, se eu tiver um determinado nó, é o número de arestas que chegam nele, né, ou de arcos que estão conectados a ele. Tá?
Um grafo simples é um grafo sem laços e sem arcos paralelos. Um grafo completo é sempre que quaisquer dois nós distintos são adjacentes, né? Então, se eu pegar qualquer dois nós, eles são adjacentes. Tá? Então, eu tenho um grafo completo. E uma componente conexa, né? A gente viu no slide anterior, de um grafo é um subgrafo desse grafo, que é ao mesmo tempo conexo, ou seja, eu consigo partir de qualquer vértice, chegar em qualquer vértice, e não é subgrafo de nenhum subgrafo maior conexo. Tá? Então, ele tem que ser o maior subgrafo conexo, né, de um grafo não conexo, por exemplo. E a distância entre dois vértices e um grafo é o número de arestas, né, em um caminho mínimo, tá? Ou seja, o menor caminho, né, que conecta esses dois vértices. Vamos falar um pouquinho de árvores, porque elas vão aparecer para a gente também. Tá? Então, uma árvore, né, enraizada, na verdade, é um grafo conexo acíclico, né, com um nó especial que a gente vai chamar de nó raiz. Tá? A gente pode definir uma árvore também de forma recorrente. Né? Ou seja, eu posso imaginar aqui que eu tenho várias árvores, né, segundo a definição de cima, que seria essa representação. Então, eu tenho uma árvore T1, uma árvore T2, até uma árvore Tn. Se eu conectar, né, agora essas árvores aqui por um novo nó, então eu estou formando aqui, né, uma nova árvore. Né? Então eu posso definir de forma recorrente. Também mais algumas definições. Né? Então, a árvore ela é um grafo conexo, tá? Então existe, né, um caminho da raiz para qualquer outro nó da árvore, né? Uma vez que ela é um grafo conexo. Tá? E como ela é acíclica, né, ou seja, ela não faz ciclos, então esse caminho é sempre único. A profundidade D, né, ou a altura de uma árvore, né, é o comprimento, né, do maior caminho da raiz até um dos nós dessa árvore. Tá? E um nó sem filhos, né, é chamado de nó folha da árvore, tá? Ou seja, eu não tenho nenhum outro nó depois daquele nó. Tá? E todos os nós que não são folhas são chamados aí de nós internos da nossa árvore. E uma floresta, né, é um grafo acíclico, né, lembra? É não conexo. Né? Então, na verdade, ela é uma coleção de árvores. Tá? Então, uma coleção de árvores, né, disjuntas, né, ou seja, eu não tenho conexão entre elas, isso daí forma uma floresta. Tá, a gente falou aqui de uma série de definições, né, e terminologias, mas como é que, na prática, né, porque o que a gente vai estar interessado? A gente vai estar interessado em trabalhar com algoritmos sobre grafos. Né? Então, como é que eu, na verdade, expresso essas informações computacionalmente? Tá? Na verdade, quando a gente vai expressar computacionalmente, né, vai colocar e tratar um grafo computacionalmente, normalmente ele vai ser representado através, né, de uma coleção de listas de adjacência, tá? Ou através de uma matriz de adjacências. Tá? São duas possibilidades aí para a gente tratar as informações, né, e representar as informações de um grafo num problema computacional. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui primeiro como que ficaria a representação por lista de adjacência. Tá? Então, um grafo, né, VE, onde V aqui, né, é o conjunto de vértices e E é o conjunto de arestas ou nó. Tá? Ele vai ser representado, né, por um conjunto de listas, perceba, de cardinalidade V, né, ou seja, o número de listas é igual ao número de vértices, porque eu vou ter uma lista para cada vértice. Tá? E cada lista de adjacência aqui, ela vai identificar todo o conjunto de vértices que são adjacentes àquele vértice. Tá? Então, imagina aqui que eu tenho esse grafo que tem 5 vértices. Se eu tenho 5 vértices, eu vou ter 5 listas. Né? E cada lista aqui corresponde a um vértice. E o que vai ter dentro daquela lista? Vai ter exatamente os nós que são adjacentes, né, ou vizinhos, né, aquele vértice. Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui a primeira lista, né, do vértice 1, quem que é vizinho dele? É o 2 e o 5. Está aqui, né? Então, aparece aqui o 2 e o 5. Né? Se eu pegar aqui a segunda lista, né, quem que é vizinho do 2? O 1 é vizinho do 2, o 5 é vizinho do 2, o 4 é vizinho do 2 e o 3 é vizinho do 2. Está aqui, ó. Está todo mundo aqui na lista. Tá? Então, para cada, né, vértice U pertencente a V, então a lista de adjacência, e a gente vai utilizar bastante essa notação aqui, tá? A de U, contém, né, todos os vértices V, né, tais que existe uma aresta, né? Ou seja, ele é vizinho, né, do meu vértice U. Tá? Ou seja, existe uma aresta de U para V pertencente ao conjunto de arestas.
Bom, a gente pode ter também, né, lista de adjacência para grafos dirigidos. Tá? Só que nesse caso aqui, o que acontece? O grafo dirigido, né, as arestas têm direção. Tá? Então, em cada uma dessas listas de adjacência, né, vão constar, né, todos os vértices para os quais parte uma aresta desse vértice para o vértice de destino. Né? Então, por exemplo, aqui, se a gente analisar agora aqui o nó 1, eu tenho uma aresta partindo para o nó 2 e tenho uma aresta partindo para o nó 4. Tá? Então, eu vou ter, né, o 2 e o 4 aqui dentro da lista de adjacência do nó 1. Né? Eu não tenho a aresta partindo de 2 para 1, por exemplo. Então, a gente percebe aqui que não existe, o nó 1 ele não aparece aqui na lista de adjacência do vértice 2. Tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho da representação em matriz de adjacência. Né? A gente viu lista de adjacência, uma outra possibilidade é através de uma matriz de adjacência. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai representar, né, o grafo através de uma matriz. Né? Então, a gente está pegando aqui o mesmo exemplo lá do que a gente viu anteriormente para as listas de adjacência. E agora aqui essa matriz ela vai ter, né, o número de linhas e o número de colunas correspondente aos vértices desse grafo. Né? E sempre que existir, né, uma aresta conectando dois vértices, o valor na matriz vai ser 1. Quando não existir, o valor vai ser 0, né, que está expresso por essa função aqui. Tá? Então, por exemplo, aqui, pegando de novo lá o caso do vértice 1, nesse caso aqui o grafo é não dirigido, né? Então eu tenho, né, uma aresta de 1 para 2 e de 1 para 5. Então a gente percebe aqui, né, que tanto de 1 para 2 quanto de 1 para 5, né, vou ter o valor 1. Né? Os outros vértices, como não existe aresta, o valor vai ser 0. A gente percebe aqui, né, quando o grafo não é dirigido, a informação na matriz triangular inferior e superior é a mesma, né? Ela é rebatida. Né? Porque o que acontece? A aresta que conecta 1 a 2, a hora que eu estou em 2, ela também conecta 2 a 1. Tá? Diferente do que acontece lá no grafo dirigido. Tá? Então, na verdade, metade da matriz aqui já contém toda a informação. Né? Bom, olhando agora aqui para o caso dos grafos dirigidos, né, ou dígrafos, o que vai acontecer? Qual que vai ser a diferença aqui? Na verdade, agora eu vou dizer que as linhas, elas determinam os vértices de origem e as colunas determinam os vértices de destino. Tá? Então, o que ocorre aqui? Se eu quiser saber, por exemplo, quais são as arestas que estão partindo, por exemplo, aqui do nó 1, que nem a gente viu, a gente tinha visto que tem uma partindo para o nó 2 e uma para o nó 4. Né? Então, está aqui elas, ó, nó 2 e nó 4. Mas, por exemplo, de 2 para 1, não existe nenhuma aresta partindo. Tá? Então, eu tenho 0 aqui. Tá ok? Bom, só umas considerações finais aqui em relação ao uso, né, de lista de adjacência, de matriz de adjacência. Na verdade, esses resultados aqui eles vão ser importantes depois, quando a gente estiver falando lá de tempo de execução de algoritmos. Tá? Então, quando a gente está trabalhando com um grafo dirigido, tá, a soma do comprimento, né, o número de elementos de todas as listas de adjacência, né, vai ser igual ao quê? Exatamente a cardinalidade, né, ou o número, né, de arestas que eu tenho naquele grafo. Tá? Agora, né, se eu estiver trabalhando com um grafo não dirigido, o que vai ocorrer? A soma do comprimento de todas as listas de adjacência vai ser, nesse caso, deixa eu só limpar aqui que eu acabei riscando aqui em cima. Nesse caso aqui, né, o comprimento de todas as listas de adjacência vai ser 2 vezes a cardinalidade do número de arestas. Né? Isso por quê? Né, porque como a aresta ela é não dirigida, né, então U aparece na lista de adjacência de V e vice-versa, que foi o que a gente comentou agora há pouco. Tá? Então, guardem esse resultado, que depois quando a gente for falar de tempo de execução de algoritmos e a gente vai usar listas de adjacência, né, a gente vai lançar mão, né, dessa informação aqui para a gente poder determinar o tempo de execução de algumas linhas lá dentro do nosso algoritmo. Tá? Uma outra questão aqui em termos de consumo de memória. Tá? Então, quer os grafos sejam dirigidos, quer não, tá? Então, assintoticamente, eles vão gastar uma quantidade θ de V mais E de memória. Tá? Aqui a gente não está falando de tempo de execução, a gente está falando de consumo de memória. E a matriz de adjacência de um grafo, ela vai exigir, né, θ de V ao quadrado de memória, independente do número de arestas desse grafo. Tá? É uma outra questão, né, as listas de adjacência, né, podem representar aí grafos ponderados. Tá? Grafos ponderados são aqueles que, eventualmente, você pode ter peso
né, nas arestas. E aí as listas vão trazer essas informações também. Na verdade, elas podem trazer muitas outras, tá? Mas é só para dizer que a gente pode ter mais informações dentro de uma lista de adjacência. Ok? Bom, pessoal, era isso que eu queria contar para vocês nesse primeiro momento, né, dessa primeira visão sobre grafos, né, algumas terminologias que vão ser importantes aí, né, nas próximas aulas, quando a gente for tratar os algoritmos, né, então vocês vão ver que vai aparecer para a gente árvore, né, vão aparecer aí componente conexa, tá? Então é importante a gente ter, né, essas definições estabelecidas, tá ok? Então até a próxima aula, pessoal.